Terceira verdade. Oração persistente não muda Deus, mas nos transforma. Quando oramos repetidamente, nossos desejos são refinados, nossa fé é fortalecida, nossa dependência de Deus é aprofundada e nossa perspectiva é alinhada com propósitos divinos. O processo de oração persistente é tão importante quanto a resposta eventual. Quarta verdade. A natureza de Deus garante que Ele responderá às orações de seus filhos. Não porque somos persistentes o suficiente para vencer sua resistência, Ele não tem resistência a nos abençoar, mas porque Ele é Pai amoroso, que se deleita em dar boas dádivas a seus filhos, como Jesus ensinou em outro lugar. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, versículo 13. Quinta verdade. Oração persistente é especialmente apropriada quando buscamos justiça ou livramento de opressão. A viúva buscava vindicação contra adversário injusto. Similarmente, crentes que sofrem perseguição, injustiça ou opressão podem e devem orar persistentemente por livramento e vindicação. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Sexta verdade. Perseverança em oração é marca de fé genuína. A questão final de Jesus, achará, porventura, fé na terra, sugere que muitos desistirão quando orações não forem respondidas rapidamente ou da maneira esperada. Mas fé autêntica persiste, confiando em Deus, mesmo quando circunstâncias parecem contradizer suas promessas. A parábola também aborda problema prático que todos os crentes enfrentam. Como continuar orando quando parece que Deus não está respondendo? Várias respostas emergem. Primeira resposta: lembre-se do caráter de Deus. Ele não é como o juiz iníquo, indiferente, corrupto, egoísta. Ele é Pai amoroso, perfeitamente justo, profundamente compassivo. Se até juiz terrível eventualmente responde, quanto mais nosso Deus perfeito responderá. Segunda resposta: redefina o que significa a resposta. Deus sempre responde oração, mas não necessariamente como esperamos. Às vezes Ele diz sim, às vezes não. Às vezes espere, e às vezes vou dar algo melhor. Todas são respostas genuínas de Pai sábio. Terceira resposta: confie no timing de Deus. Depressa segundo padrões divinos. Pode parecer lento segundo padrões humanos, mas Deus opera em cronograma eterno, não limitado por nossa impaciência temporal. Como Isaías proclamou, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, versículo 31. Quarta resposta: examine seus motivos e pedidos. Tiago advertiu: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, versículo 3. Oração persistente, combinada com disposição de alinhar nossos desejos com vontade de Deus, produz resultado poderoso. Quinta resposta: continue orando, independentemente de sentimentos. A viúva não esperou sentir-se motivada ou confiante. Ela simplesmente continuou voltando ao juiz. Similarmente, oração fiel continua mesmo quando não sentimos presença de Deus ou quando dúvidas assaltam. A parábola tem aplicação especial para contextos de perseguição e sofrimento. A viúva estava sendo injustamente tratada por adversário. Muitos crentes através da história e ao redor do mundo hoje enfrentam opressão, perseguição e injustiça. Para eles, esta parábola oferece encorajamento profundo. Continuem clamando a Deus dia e noite. Ele ouvirá, Ele agirá, Ele vindicará seu povo. Mas também a aplicação para circunstâncias mais ordinárias. Pais orando por filhos rebeldes, crentes lutando com tentação persistente, doentes buscando cura, desempregados procurando trabalho, solitários buscando comunhão. Todos enfrentam tentação de desistir quando orações parecem não respondidas. A parábola diz: persista, continue orando, Deus responderá. A parábola também oferece perspectiva sobre paciência de Deus com ímpios. Assim como Ele é demorado em defender seus escolhidos, não porque não se importa, mas porque opera em cronograma eterno. Ele também é longânimo em julgar os ímpios, dando-lhes tempo para arrependimento. Pedro explicou: esta aparente demora
Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3. Versículo 9. A questão final. Achará, porventura, fé na terra? Tem urgência escatológica. Jesus estava preparando discípulos para período prolongado entre sua ascensão e retorno, período caracterizado por dificuldades que testariam fé. Paulo advertiu sobre apostasia nos últimos dias, 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 3. A pergunta de Jesus desafia cada geração. Quando ele retornar, você será encontrado entre os fiéis que perseveraram em oração e confiança? Essa pergunta também sugere que oração persistente é forma de preparação para retorno de Cristo. Aqueles que mantêm comunhão constante com Deus através de oração não serão pegos de surpresa quando ele retornar. Estarão prontos, vigilantes, espiritualmente alertas. A parábola do juiz iníquo, combinada com a parábola do amigo importuno Lucas 11, versículos de 5 a 8, forma ensino duplo de Jesus sobre oração persistente. Juntas, enfatizam que Deus não é relutante em responder como amigo sonolento ou juiz corrupto, mas generoso e amoroso. Persistência na oração não é sobre vencer resistência divina, mas sobre alinhar-nos com vontade de Deus e permanecer fiéis até Ele agir. Conclusão final. A parábola do juiz iníquo nos chama a persistência incansável em oração, especialmente quando respostas parecem demoradas. Não devemos interpretar demoras como evidência de que Deus não ouve ou não se importa. Ao contrário, devemos lembrar que se até juiz corrupto, eventualmente responde à persistência, quanto mais nosso Deus perfeitamente amoroso e justo responderá às orações de seus filhos amados. Continue orando. Continue clamando a Deus dia e noite. Não esmoreça, não perca coração, não desista. Deus ouvirá, Deus responderá. E quando o Filho do Homem retornar, que ele encontre você entre aqueles cuja fé persistiu, cuja oração nunca cessou, cuja confiança em Deus permaneceu inabalável, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Porque a pergunta não é se Deus responderá. Ele certamente responderá. A pergunta é se nossa fé perseverará até o dia quando respostas vierem e quando Cristo retornar. Que possamos ser encontrados entre os fiéis que oraram sempre e nunca esmoreceram, confiando que Deus, depressa, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite.